Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino e sou professor na Faculdade de Teologia. Quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem justamente o desejo e o propósito de levar a palavra de Deus de modo profundo para as pessoas. Se você quer um local onde você possa realmente aprender o que o texto bíblico quer dizer, você está no lugar certo. E hoje, gente, o texto que eu quero explicar para vocês é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 35 a 43. Trata-se do texto conhecidíssimo, mas muitas vezes mal compreendido, ou compreendido apenas em partes, que é o texto do momento em que Jesus realiza uma cura num cego que está em Jericó. E antes da gente poder aprofundar e ver as minúcias desse texto, eu quero já deixar aqui o grande convite para que você possa comentar, para que você possa curtir esse vídeo, para que você possa compartilhá-lo com o maior número de pessoas. E por último, que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para as notificações. Gente, eu peço isso porque isso ajuda, faz com que todo esse vídeo seja levado para o maior número de pessoas, beleza? Então, conto com você nessa obra de evangelização. Vamos ler o texto para nós começarmos, então, a nossa explicação. Diz assim: quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. E ele pôs-se a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no ainda mais, para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Jesus respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Gente, a primeira coisa importante é compreendermos que esse texto tem um paralelo dentro dos evangelhos sinóticos, justamente onde, lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 ao 52. Lá, a diferença básica é que o cego é chamado de Bartimeu, que significa filho de Timeu. No texto de Lucas, esse dado não aparece. Essa é uma diferença grande. Uma outra coisa que a gente pode destacar são alguns detalhes, por exemplo, que vão aparecer lá em Marcos, que não aparecem aqui, ou que aparecem de modo diferente. Então, nós veremos melhor esses detalhes ao longo da nossa explicação. Um outro paralelo desse texto é aquilo que está justamente lá em Mateus, no capítulo 20, versículos de 29 a 34. Só que em Mateus aparecem dois cegos, não apenas um, e ambos não têm nome também. Tá? Esse dado é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque dentro da narrativa presente em Marcos, Bartimeu, não é? Aquele cego e tudo mais, ele vai ser justamente um grandioso modelo de conversão e de proposta de discipulado para o processo narrativo de Marcos. E isso significa muito, porque o peso que vai se dar a este texto em Marcos,
eu entendo que é maior do que o peso que tanto existe em Mateus, quanto também em Lucas. Porque vale lembrar que em Lucas, em Jericó, além do cego, Jesus encontra Zaqueu, lá no capítulo 19. Enquanto que aqui, ou melhor, enquanto que em Marcos, é somente Bartimeu que vai aparecer. E logo depois do relato de Bartimeu em Marcos, Jesus já está, não é, em Jerusalém, já realizando no capítulo 11 de Marcos toda a sua missão, todo o seu processo e assim por diante. Então esse dado é muito importante para nós, ok? Vamos lá. No versículo 35 aqui, deste capítulo 18 de Lucas, o texto diz assim: quando ele se aproximava de Jericó. Veja bem, aqui existe um detalhe importante. Jericó é justamente uma das cidades últimas que estão no caminho para Jerusalém. Se recordem que dentro do Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus está passando por toda a terra da Samaria, está indo lá para Jerusalém, onde ele vai dar a sua vida e vai morrer. Significa o que aqui? Que o autor está nos mostrando a que altura deste processo Jesus se encontra. Ele está justamente já no final do seu evangelho. E aí o texto então expõe a condição desse homem. Ele era cego, ele estava mendigando e ele estava sentado à beira do caminho. Quando o texto diz que ele era cego, não diz se ele era cego de nascença, se ele era cego por algum acidente, se ele era cego por algum problema, não é? De alguém que o agrediu ou qualquer coisa nesse sentido. O texto simplesmente faz a referência a isso, e para o texto lucano, parece que a ênfase maior é justamente a seguinte: ao longo de todo o processo teológico narrativo de Lucas, por exemplo, no capítulo 4, versículo 18, no capítulo 7, versículo 22, no capítulo 14, versículo 13 e versículo 21, o cego, ele é entendido como alguém que está à margem da sociedade, alguém que está excluído, portanto. E é interessante que lá no programa missionário de Jesus, apresentado em Lucas do capítulo 4, quando Jesus lê dentro da sinagoga de Nazaré o texto de Isaías capítulo 61, esse texto do profeta, que Jesus diz que estava se cumprindo justamente naquele momento, fala de levar a vista, de restaurar a vista aos cegos. Então esse dado é muito interessante. O cego aqui parece ser justamente entendido como um pobre, como alguém que está à margem dessa sociedade. E aí há um dado interessante que parece que dentro do texto de Lucas haverá aqui, não é, um contraste entre o rico, que é Zaqueu, que vai ser encontrado em Jericó, versículos à frente, mais especificamente no capítulo 19, a partir do versículo 1, e esse que vai ser encontrado em Jericó, que é este pobre, este cego que é mendigo. Esse dado é muito interessante, tá? Um outro dado importante aqui é que ao dizer mendigo é algo muito pesado para o texto, para as pessoas naquela época. Justamente por quê? Justamente pelo fato, gente, de que ser mendigo naquela época era talvez muito mais, era mais vergonhoso do que é nos tempos atuais. Tá? Por exemplo, quando a gente pega textos da época, como o texto de Epiteto nos seus discursos, ele falava justamente sobre essa coisa até de que era muito ruim você manifestar qualquer piedade em relação a alguém que era mendigo. Era muito vergonhoso esse processo. Então esse homem se encontra nesta condição.
E aí o texto, então, vai revelar para nós a ação que esse cego teve. Ao ouvir os passos da multidão, ele pergunta. Então alguém informa que o que estava acontecendo era que Jesus estava passando, então ele começa a gritar. E o conteúdo do grito dele é muito interessante. Ele diz, Jesus, filho de Davi. E aqui, pessoal, filho de Davi aparece dentro do texto de Lucas de forma não tão expressa assim, mas de uma forma bastante importante dentro do texto de Lucas, lá no início, quando, por exemplo, Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, lá vai ser dito que ele vai reinar no trono de seu pai Davi. Capítulo 1, versículo 27, também essa referência vai aparecer no versículo 32 do capítulo 1 de Lucas, e no capítulo 2, versículo 4 também, o que significa algo muito importante. Lucas já estava preparando esse grito desse cego. Ele já havia apontado que Jesus era da família de Davi, ou seja, que ele era o Messias esperado, que ele era aquele que viria a reinar. E agora, de forma expressa, de forma clara, ele coloca essa confissão de fé na boca de um pobre, na boca de um cego. Entende? Então o jogo aqui é muito interessante. Agora, é muito importante também que a gente entenda o fato de que, dentro do texto de Lucas, parece haver aqui um eco daquilo que está em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos de 12 a 16, quando justamente Deus faz uma promessa a Davi, falando justamente a respeito de que seu trono duraria para sempre. Então, chamar Jesus de filho de Davi era reconhecer nele que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Isso tem uma carga grandiosa de significado dentro desse evangelho. E é muito interessante observar que isso está presente também, esta ideia de filho de Davi, como aquele que vem reinar eternamente, filho do Senhor Deus, no Salmo número 2, no Salmo 89, versículos de 3 a 4, e em textos outros que são textos fora daquilo que é o cânon das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, os Salmos de Salomão, o 17 e o 18, depois textos próprios de Qumran vão fazer menção a essa ideia de que o Messias é o filho de Davi e assim por diante. Segundo Esdras também, que é um texto apócrifo, não é, daquela época. Então era comum as pessoas terem esta nomenclatura, esta titulação a quem seria o Messias. Agora aqui no versículo 39 aparece uma diferença substancial em relação àquilo que está no relato de Marcos do cego Bartimeu. Aqui no versículo 39 diz assim que os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. No texto de Marcos é a multidão e os discípulos que fazem isso. Alguns repreendem-no. Aqui o texto de Lucas diz assim, os que estavam à frente. Ora, quem são esses que estavam à frente? Quem são esses? É muito interessante, pessoal, que esta expressão em grego justamente é assim, os que estavam à frente, hoi proagontes, é uma expressão que fala a respeito de uma questão espacial, espaço mesmo, alguém que está à frente, mas também ela pode se referir às lideranças farisaicas, judaicas. E esse dado é muito interessante, tá? Justamente esta referência, ela está presente lá no capítulo 19, no versículo 39, justamente pelo fato de que
o verbo repreender que aparece aqui vai aparecer lá. E quem é o sujeito deste verbo? O sujeito deste verbo é justamente o grupo de fariseus. Os fariseus vão dizer a Jesus, lá no capítulo 19, versículo 39, assim, alguns da multidão, fariseus da multidão, ou melhor, lhe disseram, mestre, repreende teus discípulos. E Jesus, no versículo 40, vai responder a esse pedido dos fariseus, dizendo, ele, porém, respondeu, eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Aqui há um detalhe. Então, estes que querem repreender a voz do cego em Lucas são os fariseus, que não querem que os discípulos falem, que os discípulos proclamem a verdade de que Jesus é o filho de Davi, é o Messias. Entenderam aqui agora? Esse dado para mim é espetacular. Em Marcos isso não vai aparecer. E aí o texto continua, diz que o cego gritava ainda mais, repetia, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui há algo interessante. Esta expressão, tem compaixão de mim, ela é uma expressão que é eco, é intertextualidade com aquilo que são os lamentos e os clamores de Davi, ou atribuídos a Davi, no livro dos Salmos. Exatamente, por exemplo, no Salmo 51, versículo 1, depois do Salmo 2, no Salmo 6, versículo 2, no Salmo 9, versículo 13, no Salmo 41, versículo 4, e também no versículo 10 e no Salmo 123, versículo 3. Olha que coisa interessante. Esse cego repete um clamor presente nos salmos davídicos. E aí, meus irmãos, esse dado é importantíssimo para nós. Esse cego, então, ele reconhece Jesus como o Messias. E aí Jesus se detém, Jesus para e manda trazê-lo. E aqui há algo muito interessante. Se na cultura daquela época ser mendigo era uma vergonha absurda e até ajudar mendigo na cultura greco-romana era algo absurdo, aqui Jesus para e olha para esse mendigo, olha para esse excluído, olha para esse que está à margem da sociedade e ele vive segundo os ditames daquilo que é a própria lei e daquilo que é o próprio desejo de Deus. Quando você olha, por exemplo, Deuteronômio, lá no capítulo 15, ao invés de não estender a mão ao pobre, a palavra lá vai dizer que é necessário fazer isso. E é muito interessante que o judeu tinha essa clareza, mas muitas vezes não colocava em prática. Lá no Baba Batra, que é um tratado muito importante que está dentro do Talmud, que é um livro que condensa a Mishnah, que é o conjunto de leis orais e também costumes, não é? No Baba Batra, justamente na página 10a, vai aparecer sobre a obrigação que o Filho de Deus, o judeu, tinha em relação aos mendigos. Então Jesus está justamente vivendo este olhar de Deus carinhoso para os pobres aqui. Tá? E isso faz ele cumprir aquilo que é programa missionário já revelado no próprio Evangelho de Lucas. E vocês que têm acompanhado o texto de Lucas aqui comigo, já perceberam que Lucas dá uma ênfase muito grande em relação aos pobres. Bom, então ele responde, Senhor, que eu possa ver. Aqui há uma diferença também em relação ao texto de Bartimeu, lá em Marcos. Lá, ele chama Jesus de mestre. Aqui o cego chama de Senhor. Bom, chamar de Senhor Kyrios em grego, não é, denota aqui uma expressão de reconhecimento de que ele era soberano, porque inclusive
Kyrios era o título dado dentro daquele momento histórico ao imperador romano. Então ele reconhece a soberania de Jesus. E então Jesus vai lhe dizer, vê de novo. Jesus então está cumprindo o seu programa de restituir a vista aos cegos, conforme Lucas, capítulo 4, versículo 18. E ele está cumprindo, lembra de novo, Isaías 61, né, que o Messias vem para restituir a vista aos cegos. E aí Jesus diz, tua fé te salvou. E essa expressão, ela vai justamente aparecer dentro do texto de Lucas diversas vezes. Capítulo 5, versículo 20, capítulo 7, versículo 9, e no versículo 50, capítulo 8, versículo 48 e capítulo 17, versículo 19, Jesus reconhece que aquele homem tem fé. Ele, afinal de contas, o chamou de filho de Davi. Ele fez um clamor, tal como os salmos davídicos, onde o salmista, ele clama a misericórdia diretamente a Deus. E terceiro, ele reconhece Jesus como soberano. Gente, isso é espetacular. Ele tinha realmente fé. Ou seja, um pobre que tem fé, um cego que tem fé, um homem excluído que tem fé. E aí o texto diz, como resultado desse processo, ele recuperou a vista e seguia Jesus. Aqui há um detalhe de diferença, lá em relação a Marcos. Em Marcos, ele segue Jesus pelo caminho, porque o termo caminho vai ter uma carga de significado muito grande no Evangelho de Marcos, porque vai justamente falar desse processo do discípulo. Aqui, ele glorifica a Deus, que é uma diferença em relação a Marcos, tá? E esse ato de glorificar ele é muito importante, porque dentro do Evangelho de Lucas há uma ênfase muito grande nessa questão da glorificação a Deus e do louvor a Deus, quando se reconhece que Deus atuou, que Deus realizou. E o povo, então, reage aqui celebrando os louvores de Deus. E o texto, então, termina. Uma grande lição que nós podemos tirar é justamente essa. Será que a gente, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de limites até econômicos, não é? Em situações extremas da nossa vida, nós somos capazes de manifestar a nossa fé, dizer que nós temos fé realmente? Pense nisso. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até amanhã com a graça do Senhor. Valeu!